Bons dias, Bom dia, cá estamos para mais uma partilha do Unir Saberes, não é? exatamente. Hoje, no primeiro dia de agosto, É verdade, vamos. começarmos já aqui bem com esta nova energia. E, e pronto, eu queria te perguntar se posso completar a minha parte da outra sessão, porque acabei por descobrir mais umas coisas e completar outras e senti que podia partilhar a informação. Sim, sim, sim. Bora? Então, na sessão anterior nós estávamos a falar do quadrado, do cubo, a nível 3D, eh, como, como elemento terra, não é? E se formos a ver, todas as construções, no fundo, acabam sempre por passar pelo cubo. Eu agora queria aqui mostrar porque é que o cubo acaba por ser tão interessante e tão visível, ou pelo menos tão correlacionável com a matéria em si. E ando aqui à procura de. É aqui. Em que, se nós pegarmos aqui num. Acho que estamos só a ver o cubo, não é? Aqui um quadrado cubo. E que se nós formos ver este cubo, como ele está aqui, nós tanto podemos vê-lo digamos, ele a avançar para aquele lado ou ele a avançar para este. Mas também, se nós virmos isto como seis triângulos, parece um hexágono. Ok? Então há aqui uma complicidade entre o quadrado e o hexágono. E se nós formos a ver, até há aqui coisas muito interessantes que eu também queria vos mostrar, que é uma das anomalias mais estranhas no nosso sistema solar. É que realmente o polo norte de Saturno forma mesmo um hexágono. Ok? Se nós formos a ver os favos das abelhas, quase todas as construções materiais, elas acabam por assentar num hexágono. Depois vamos ver, também vamos ver na parte que as construções imateriais assentam num pentágono. Quando chegarmos ao dodecaedro, ao éter. E então o quadrado e o hexágono, no fundo, mostram que estão totalmente. Ou o hexágono é, digamos, a projeção bidimensional de um cubo. Ok? Porque o cubo também, no fundo, aquela coisa também. Porque é que em certas tradições. Não, eu gostava de voltar aqui atrás. Não é esta. Eh, em certas tradições também se fala muito eh, do cubo, da matéria, destas interligações. E, e se nós pegarmos, realmente ele acaba por ser interessante, não é? Porque o cubo acaba por ser facilmente fazemos outros cubos. Também o hexágono permite também uma construção regular e completa e que ocupa o espaço completamente. E depois há aqui os segredos, não é? Há aqui os segredos, porque para nós fazermos um cubo, a forma mais fácil de o construir é com este desenvolvimento físico e que curiosamente parece um símbolo muito usado na nossa tradição ocidental. Possivelmente tem alguma interligação. Claro que tem, claro que isso podíamos ficar aqui a falar sobre isso a manhã toda, mas sem dúvida que a cruz, sem dúvida, tem muito a ver com o cubo, não deixar as coisas elevarem-se e trazê-las ou fincá-las na matéria. E se nós formos a ver também este desenvolvimento, se nós pegarmos no que se chama um hipercubo, um cubo em quatro dimensões, curiosamente ele tem um desenvolvimento deste tipo, em que ele tem uma saliência mais para a frente aqui, mas depois acaba por ter esta.
digamos, na vertical, ter este desenvolvimento. Muito interessante. Porque é que tantas tradições usam este símbolo, não é? Curioso, acho eu. Mas eu gosto muito de saber estas coisas e estas interligações. E realmente, quando nós pegamos num hexaedro, num cubo, nós vemos que eles têm realmente estas 6 faces. E curiosamente também está descrito no Revelations, no Apocalipse, que alguém tinha escrito 666 na testa. E então o 6 também é muito esta coisa de trazer à matéria. É claro que este 666 eu acredito que tenha mais a ver com a metáfora do carbono, em que o carbono tem 6 eletrões, 6 prótons e 6 neutrões, e portanto o 666, em que tanto o carbono pode ser diamante como pode ser fluido grafite. E então esta metáfora de o que é que nós queremos ser na vida, não é? O que é que nós queremos transformar o nosso carbono em, não é? Se queremos ser diamante, se queremos ser grafite. E então estes pormenorzinhos relativos ao quadrado e ao cubo, queria aqui só também finalizar. E olha, obrigado pela oportunidade e pelo tempo. Nada, muito bem. São informações preciosas que acrescentam valor, não é? Acrescentam conhecimento. Muito Sim, bem. Então entramos no elemento água hoje, é falámos verdade. dele, trazemos aqui alguma informaçãozinha relativamente Cá está. a este elemento tão precioso na nossa vida, não é? Que ele próprio faz parte da nossa constituição, cerca de 70, 80% do corpo, e que é importante também olharmos para ele. Então, o elemento água está relacionado com o nosso segundo chakra. O segundo chakra é este que nos faz a ligação entre a ponte do corpo físico com a alma. Em sânscrito ele chama-se Svadhisthana, em que está relacionado exatamente com o nosso próprio lugar enquanto corpo físico e enquanto manifestação. Os órgãos associados é o rim e a bexiga, estes órgãos tão importantes que fazem a fonte e a filtração e a ligação da própria água no nosso sistema. Ele encontra-se localizado entre o osso púbico e o ponto do umbigo, aqui nesta zona dos órgãos reprodutores. Em equilíbrio, representa-se na sua cor laranja. E está muito relacionado com as emoções, com este sentimento de medo, de culpa, que muitas vezes até somos invadidos nas nossas vidas. Aqui é importante nós percebermos o que é que realmente nós sentimos, as emoções que estão muitas vezes no nosso sistema a reverberar, para poder perceber o que realmente a gente possa trabalhar para poder ajudar em equilibrar este chakra. Uma das estações do ano que mais possa interferir com este chakra é o inverno, porque é o frio que afeta os rins e automaticamente a gente sente mais sensibilidade, não é? Os rins sendo o órgão de filtrar o sangue, de filtrar todo este sistema para poder também levar os melhores nutrientes e os nutrientes necessários para a nossa regeneração em termos de corpo físico. O inverno é a estação mais desafiante para este chakra. No seu bom funcionamento, obviamente que este chakra traz-nos amor pela vida, traz-nos a criatividade, traz-nos aquela sensação de que realmente estamos alinhados no nosso propósito. Está muito associado também à sua energia Kundalini Yoga, que é o nervo da alma, esta motivação e esta certeza, porém, de que estamos alinhados com o divino e com o propósito e com aquilo que nos faz motivar diariamente para podermos experienciar esta vida de humanos enquanto seres espirituais.
Em Kundalini Yoga, este chakra está então localizado na nossa parte dos órgãos sexuais relacionados com o prazer, efetivamente, e isso permite-nos então desenvolver aqui o prazer pela vida, o gosto até mesmo pela alimentação, para a nossa alimentação, para a nossa nutrição também, que é importante. Uma das posturas muito básicas e muito simples que nós podemos praticar, trazer para o nosso dia a dia, é a postura da borboleta, em que nós sentamos, abrimos as pernas e colocamos as bases dos pés juntas uma na outra e simplesmente fazemos o abanar das pernas para poder realmente trazer elasticidade aqui aos órgãos internos e aos músculos internos das pernas também, que vai permitir aqui equilibrar o nosso chakra. Porque quando ele efetivamente não está em equilíbrio, acabamos por sentir muito medo, muita negatividade, muito aquela questão de o que é que eu estou aqui a fazer, o que é que eu ando aqui a fazer, estas dúvidas existenciais que nos assolam muitas vezes na vida. E a mente começa a ficar muito negativa, demasiado concentrada na razão, no isolamento. Acabamos por ter aqui uma rigidez e entrarmos num processo de mente fechada, num quadrado que nos limita muito. Com a Lua, com as fases da Lua, está relacionado diretamente com a Lua em que estamos hoje, precisamente a entrar, que é com a Lua cheia, esta Lua que tanto influencia e que tanto mexe as nossas águas, não é? Também, sendo ela a Lua que mais interfere com as ondas do mar, e por alguma razão, não é? A água, este fluir, este mexer, acaba por ser também um turbilhão dentro de nós que nesta fase pode efetivamente trazer à tona as emoções e reverberar então aquilo que possa estar a ser desafiante e que possamos não estar a dar atenção. Em termos de alimentos, para poder realmente ajudar a este elemento, falamos do trigo sarraceno, que é muito bom também para ajudar o elemento água. E da minha parte está a informação assim muito sucinta para poder trazer sabedoria. Uau, fantástico, fantástico, olha, muito, muito completo e pormenores muito interessantes. Quem quiser depois apanhar esta informação e usá-la na sua vida, muito bom, muito bom. E então, olha, gostaria também aqui de completar aqui um bocadinho com estas partes sempre que eu acho muito significativas da parte geométrica e também da parte da ciência. E mais uma vez queria compartilhar a minha tela. Ok. Em que voltamos aqui a ver os nossos 5 sólidos platónicos e temos aqui o representante da água, icosaedro, em que tem 20 faces. E no fundo pronto, é uma bola de futebol, mas em vez de serem dodecaedros, é em triângulos. Okay? E curiosamente, isto é uma das coisas que eu acho fantásticas. Estes pormenorzinhos, que é o símbolo alquímico, digamos, da água. Sim, o símbolo alquímico da água é um triângulo invertido. Uau. E isto já vamos ver mais um bocadinho. Em que realmente o elemento água é das coisas mais fantásticas a nível da física neste planeta, porque faz uma disrupção às leis convencionais da física. Okay? A água tem capacidade de subir, não é? O que se chama capilaridade, em que se nós molharmos, por exemplo, vamos à praia e molhamos a beira das calças, depois a água começa a subir pelas pernas acima, portanto, sem acréscimo de energia, vencer a gravidade. Uau, fantástico. Claro que há algumas explicações, claro, mas este pormenor de água ser, e também,
pronto, essa é uma das levitações da água. Nós formos a uma cascata, nós vamos ver que as microgotículas, a maior parte delas estão a subir e não a descer. As gotas estão a descer, as gotículas normalmente estão a subir. Giro, não é? Coisas que a nossa ciência adorava ter, não é? Eu adorava que o meu carro levitasse e andasse por aí pelo espaço, porque se calhar não gastava recurso ao planeta, não é? E, e depois é tal coisa, o planeta tem cerca, como tu disseste, o nosso corpo tem à volta de 70, 80% de líquido. Curiosamente, o planeta tem mais ou menos 70, 80% de líquido. E aqui há pouco tempo andaram a investigar e chegaram à conclusão que a água que existe nos nossos oceanos, a maior parte dela é mais antiga do que o planeta. Portanto, a água não estava cá, ok? E várias investigações mostram que o vácuo é aquilo que nós dizemos, o espaço não tem nada, é vácuo. Se fosse só vácuo, era um bocado complicado, ok? Porque se calhar o vácuo iria vencer a gravidade e iria aproximar as coisas todas, mas digamos ao contrário. Então, não é? A gravidade puxa-nos para baixo, se calhar o vácuo, se vencesse a gravidade, ia nos puxar para cima. Portanto, o vácuo absoluto não existe, na física não convém ele existir. Então há sempre preenchimento, mesmo no espaço. E curiosamente, a matéria mais abundante em todo o universo é água. Ok? E a água está sempre a cair no nosso planeta. Ela é como se fosse. Porque eu vejo muita água como o amor na parte física, enquanto o amor, digamos, é a parte etérica, a água acaba por ser assim a tradução, para mim, a tradução física. Porque a água, no fundo, acaba por ser o grande fio condutor, digamos, na partilha de informação. Não é? Porque nós falamos do entanglement, do entrelaçamento das partículas na física quântica, mas isso tem de haver um meio para que isso possa acontecer, e tem de haver um meio para essa informação ser instantaneamente estar instantaneamente disponível para todos os pontos do espaço, porque no fundo ela está-se a movimentar no tempo e por isso é que pode ir para todo o espaço em qualquer momento. E então realmente a água acaba por ser um elemento mágico, fantástico, em que expande quando é congelado. Normalmente os líquidos contraem, as moléculas aproximam-se, digamos. A 4 graus tem comportamentos totalmente diferentes de qualquer outra temperatura e comporta-se quase como um fluido não newtoniano. Ok? Portanto, há aqui coisas fantásticas sobre este líquido. E curiosamente, para mim, a grande potência do líquido, da água, é a capacidade de memória. Ok? Em que todos nós já nos cruzamos, acho eu que já nos cruzamos com as experiências do Sr. Masaru Emoto. Se não nos cruzamos, é uma boa altura para investigar, porque ele, no fundo, ele pegava em gotículas de água e projetava intenções e congelava e depois via qual era o cristal que ficava no topo. E depois normalmente esse cristal mostrava-se mais harmonioso consoante mais pura era a intenção projetada, ok? E mais disforme consoante a intenção projetada não era tão agradável. Ok? Se formos ainda mais longe, e se nós pensarmos que o nosso sistema 70, 80% de água, portanto temos muita memória, não é? E quem trabalha com o corpo, não é? A faixa dos músculos acaba por ser o grande disco rígido físico, mas está muito apoiado pelo líquido. E para mim a parte emocional está mais gravada em todas as partes aquosas, ok? Porque nós não temos água cá dentro, ok? Nós temos um tipo de gel, um tipo de plasma,
já agora outra coisa curiosa, quando nós bebemos um copo de água, um terço dele, ou no fundo, sei lá, imaginamos que o copo de água pesa 1 quilo. Quando nós bebemos, nós só aumentamos 2 terços de quilo. O outro terço ninguém sabe para onde é que vai a nível de matéria. É muito curioso. Portanto, podemos beber água à vontade que não engordamos, ok? Ou pelo menos Pois, não aumentamos de peso, tanto como outras substâncias. E, e então a nossa memória ou a capacidade do universo transportar informação, eu acredito que só pode ser através do líquido, da água. E se nós formos ao médico, normalmente ele não nos manda beber sumos nem coisas, eles manda-nos é beber água. E nós normalmente gostamos, ou normalmente nós captamos a água na nascente. E porquê? Uma das razões é porque realmente ela tem menos informação, ok? Porque depois quando ela começa a vir pelo rio, começa a captar informação, outras coisas, e quando não é, isso passa pelas cidades, meu Deus, depois quando nós a vamos beber, temos muita informação que não tem nada a ver com água, não é biológica, no sentido de favorável à vida. Portanto, quanto mais nós pudermos ter a água de nascente, mais interessante. Porque a água de nascente é aquilo que se chama o quarto estado, a quarta fase da água, o quarto estado da água, que é a água estruturada, em que a água, digamos, na sua forma magnética original, ela tem uma certa geometria. E o que acontece é que conforme o seu movimento e às vezes, e lá está os nossos canos serem a 90 graus, esta violência de fazer assim uma coisa, os nossos carros não fazem isso, nós não conseguimos fazer isso numa moto. É uma violência, 90 graus, um movimento de 90 graus é uma violência. E o que acontece é que a água vai destruturando. E quando muitas vezes nós a ingerimos, ela já não tem essa geometria. Por isso é que se fala muito em estruturar a água antes de consumi-la, antes de absorvê-la. Ok? Sei lá, estes pormenorzinhos todos, eu acho que, ou pelo menos para mim, mostram que realmente a água como elemento acaba por ser o nosso maior amigo nesta existência física. é. Eh, eh, Olha, não sei se achaste interessante, se ficou alguma coisa por dizer, se queres partilhar. Sim, muito, muito bom, muito bom. Esse conhecimento, de facto, há coisas que a gente não imagina sequer que na simplicidade da vida realmente acontecem. É interessante ter essa consciência de que realmente a água inverte o processo da gravidade e sim, ela flutua, evapora e tantas vezes até no nosso sistema temos essa necessidade de sentirmos leves, de sentirmos, não é? Em vez da densidade e do peso e de irmos de encontrar a gravidade, poder, e tão simples quanto se calhar bebermos água e projetarmos nessa água que ela nos traga essa leveza, não é? Como estavas a dizer, de poder até dar intenção à água para que realmente possa trazer aquilo que precisamos ao nosso sistema. Né? E é tão simples como uma intenção, Sim, um foco. sim. Sim, e agora também expandiram as experiências do Sr. Masaru Emoto e mostraram que as nossas lágrimas de alegria têm uma certa geometria, e as nossas lágrimas de tristeza têm outra geometria. Uau! Portanto, eh, até nós estamos sempre a estruturar a nossa própria água, ok? E é bom termos essa consciência. Quais são as emoções que nós guardamos, quais são as geometrias que nós damos força dentro de nós, não é? Porque depois isso é sempre informação, não é? Sim, exatamente, até porque este chakra está diretamente relacionado com as emoções e quanto mais as emoções forem num estado vibracional de leveza, de amor, de compaixão, de gratidão, Hum. efetivamente tudo isso vai reverberar à nossa volta interiormente primeiro, não é? E nós podemos mudar-nos a nós para depois podermos mudar o mundo, se é que consigamos alguma vez fazer essa mudança, mas interiormente, pelo menos, é aquela que está ao nosso alcance, é o que está nas nossas mãos. E então é
trazer realmente esse elemento água tão importante, é esse ectoplasma que está na nossa Constituição, de trazer essa mudança interior e poder projetar realmente essa leveza para podermos sentirmos mais harmoniosos e pertencentes e viver a vida com harmonia. Muito bom, muito bom. Sim, e tratarmos das águas também. É uma das coisas que eu às vezes faço, eu vou tocar para a natureza. Porque é muito habitual na nossa sociedade nós irmos à natureza buscar coisas. Seja recursos, seja às vezes bem-estar, seja paz, seja, né? E às vezes esquecemos de cuidar da natureza, devolver, dar-lhe, ofertar-lhe, né? E muitas vezes eu vou tocar para a natureza e aqui há uns tempos estava a ver uma coisa muito. Lá está, sobre as minhas investigações, e que o senhor dizia, pois, porque na Bíblia até está descrito que alguém dá um sermão aos peixes, não é? Eh, Porque teoricamente os humanos não estavam a dar ouvidos, e o que esse ser estava a fazer, ele estava a transmitir informação a todo o planeta. Porque onde é que estão os peixes? Os peixes estão na água. Então, ele, ao dar o sermão para as águas, o que ele estava a fazer, ele estava a transmitir essa informação para todo o planeta. Ok? Portanto, não era à toa, ou esse episódio não é inocente. Porque se nós formos ver a Osiriam, uma dos monumentos em Abidos, no Egito, ele tem uma conduta, ou tem um corredor de água que ninguém sabe muito bem onde é que vai ter. Então, várias investigações fizeram e chegam à conclusão que se houve Atlântida, se houve esse povo que existiu num certo sítio que depois tinha colónias em outros pontos do planeta, havia necessidade de comunicação. E então, se calhar, eles comunicavam pela água. Se calhar, eles sabiam estas coisas. E então, no fundo, se nós pudermos até cuidar da própria água do planeta, nós vamos ter benefícios se nós tivermos esse cuidado. E seja os rios, seja o mar, seja os oceanos, porque no momento em que hajam partículas de água, elas comunicam e andam por todo o planeta. Não é? Porque é uma das coisas que quase, ou assim, só se formos a ver a nível de nanotecnologia, todas as substâncias têm pelo menos uma molécula de água. É uma, sei lá, é uma das fragilidades do aço, é ter água, por exemplo. Porque, no fundo, acredito que todos os elementos precisem deste para se conjugarem e para também transmitirem informação a nível de manterem uma estrutura coesa, ok? Uma cadeira não se desintegrar e, sei lá, o computador não desaparecer. Também é preciso uma certa comunicação entre as partículas e uma certa coordenação entre as próprias partículas. Então eu acredito que a água acaba por fazer essa comunicação. Ok. Esse Então, se ponto de pudermos tratar ligação é das nossas águas, da água do planeta, é sempre melhor. fantástico. É sempre bom, sim. Sendo ela um elemento tão importante e que realmente até a ciência nos diz, né? Podes passar sem comer, mas sem beber, não. Exatamente. É importante Exatamente. trazer esse elemento sempre ao organismo. Muito bom. Olha, fantástico. Bem-ajas pela partilha. Ehm, eu não sei se Igualmente, queres partilhar obrigada pela mais alguma coisa oportunidade. ou fechamos com a taça. Fechamos, sim, pode ser. Abrimos com a nossa querida e com esse ser lindo e fantástico, com esse som maravilhoso e podemos também dar encerramento com ela. Gratidão, José, por a oportunidade. Olha, e gratidão a ti Licença. também por termos estas partilhas. Bem-ajas. E então fechamos também com esta tecnologia.